Bom, gente, em primeiro lugar, mais uma vez, bom dia a todos vocês que estão aqui. Vamos manter aqui a nossa vibração, o nosso pensamento em prol de todas as pessoas que estão sofrendo neste planeta as consequências dessa doença tão terrível. E sempre lembrando dos cuidados que nós temos de ter, né? Para que a gente mantenha a nossa casa aberta e para que a gente também não se contamine. Eu quero falar com vocês hoje um texto que eu achei muito bonito, eu recebi aqui de um amigo meu. O texto é de um espírito chamado Irmão X. Irmão X, na verdade, ele foi um jornalista chamado Humberto de Campos. E ele começou a publicar livros através da mediunidade do Chico Xavier, psicografia, e depois houve uma confusão jurídica por causa disso. A esposa dele, a viúva dele, entrou com a ação para pegar direitos autorais dos livros que um espírito desencarnado estava mandando. Ela conheceu, né? Então ela começou a fazer isso. Aí por isso que ele mudou o nome para Irmão X. Ninguém sabe quem é. E um texto que ele mandou aqui, está no livro acho que é Pontos e Contos, chama assim: foi uma fala de Jesus com o apóstolo Pedro. Diz assim: eles viverão. Certo? É um relato, uma fala, uma conversa de Pedro, o apóstolo, com Jesus Cristo, que já havia partido 11 anos depois, e o Pedro estava numa situação de muita tristeza, de muita dor, quando o mestre apareceu e o consolou naquele momento. Vamos ver aqui como é que foi. Diz assim: 11 anos após a crucificação do mestre, Tiago, pregador, filho de Zebedeu, foi violentamente arrebatado por esbirros do Sinédrio em Jerusalém, a fim de responder a processo infamante. Porque todos os cristãos, aqueles que já tinham se identificado como cristãos, e insistiam em manter viva a palavra do Cristo, né? Tudo que o Cristo ensinou, na lembrança, nos corações das pessoas, eles foram duramente rechaçados por aquele Sinédrio, que era a casta religiosa dos judeus naquela época, né, que mandavam na religião, e tinha apoio dos romanos, que dominavam toda a Judéia. Então, quando aqueles senhores da religião, aqueles donos da religião, queriam fazer alguma coisa de maldade, eles se escoravam em quem? Nas legiões romanas, no poder romano. Era uma conspiração política entre os romanos que estavam ali só explorando todos os povos, e eles mesmos que se aproveitavam daquilo para se manter no poder. Então essa casta de judeus se mantinha no poder, amparado pelos romanos também. Tanto que quando eles foram crucificar Jesus Cristo, quem que eles foram levar Jesus Cristo? Sabe quem? Foi lá para Pilatos. Pilatos era o governador, levaram para lá para crucificar Jesus. Alegaram que Jesus tinha pregado contra o imposto que Roma cobrava, e deu no que deu. Pilatos se acovardou, mesmo não vendo crimes cometidos pelo Mestre Jesus, ele lavou as mãos, né? Eu não estou vendo crime nesse homem, mas já que vocês querem, eu lavo as minhas mãos. E Jesus foi crucificado. Se Pilatos quisesse, ele poderia ter salvo a vida de Jesus Cristo. Passaria pela história como o homem que salvou Jesus Cristo, e não como o homem que covardemente se omitiu e deixou um inocente ser assassinado, por conta dos interesses de uma casta religiosa, e nada mais do que isso. Então, esses 11 anos depois, eles continuavam perseguindo aqueles homens, né? E nesse dia, o Tiago aqui, eles pegaram ele e levaram ele para processar e condenar à morte também. Olha aqui, ó. Que diz o relato de Humberto de Campos, ou Irmão X, como queiram. Arrancado ao pouso simples, depois de ordem sumária, ei-lo posto em algemas, sob o sol causticante. Avançando ao pé do grande templo, na mesma praça, enorme, em que Estevão acabara achar o extremo sacrifício, imensa multidão entrava-lhe a jornada. Tiago, brando e mudo, padece escarnecido. Declaram-no embusteiro, malfeitor,
e bandido, e alguns se avançam ali e estraçalham as vestes dele. Mais ou menos, quer dizer, aquilo que fizeram com Cristo. Tudo por quê? Porque aquele grupo de apóstolos, aqueles 12, dos 300 iniciais, né, que Jesus Cristo arrebatou 300, só sobraram 12, né? Então é sempre assim. Isso também é para a gente como é que fala? Um incentivo para que qualquer coisa que a gente for tentar fazer na vida da gente, sempre aparecem muitas pessoas para ajudar e querer participar. Mas depois os ânimos vão se amainando, vão se esfriando, e daqui a pouco são poucos os que sobram, né? Aquilo foi o que aconteceu com Cristo, né? Então eles disseram aqui assim, ó, cuspiram no rosto dele também, e já começaram a gritar, a morte, a morte. Centenas de vozes ali gritando, a morte, um homem indefeso, sozinho. Por quê? Qual o crime que esse homem tinha cometido? Então, minha gente, isso é muito importante para a gente ficar sabendo também, para a gente aprender na nossa vida, a não ir na conversa do outro, a não se deixar levar pela conversa, pela fala, pela manipulação do outro. Entendeu? Isso é muito importante. Às vezes eu falo uma coisa aqui e vocês me seguem cegamente. Nunca façam isso. Tudo que eu estou falando, passem pelo crivo da razão de vocês, para saber se tem sentido. Quer dizer, ali uma meia dúzia gritava, bandido, criminoso, cuspia, todo mundo fazia a mesma coisa, sem saber por quê. Nós temos visto isso no nosso país recentemente, né? Quanta acusação, quanta coisa. E aí? Podemos dizer que esse fato aqui, além de Jesus Cristo, que foi condenado por crime nenhum, foi os primeiros fake news da história. Qual é o crime de Jesus Cristo? Nenhum. Ele não pregou contra os romanos. Falou que podia pagar o imposto a César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não foi nada contra os romanos. Ele não pregou contra a religião. O que ele falou? Eu vim cumprir a lei, mas dar cumprimento. Então, que crime esse homem cometeu? Mas aqueles que o condenaram, certo? Sabiam por que ele estava fazendo aquilo. Por quê? Aquele homem, com aquele pensamento, com aquela orientação, ele começava a libertar as consciências de todo mundo, não só dos escravizados, mas também dos escravagistas. Quando ele dizia assim, que em todos os ensinos dele, mostrando o amor, mandando amar os inimigos, dizendo que todo mundo é filho de Deus, vocês acham que aqueles poderosos, orgulhosos, ciosos de si, se achando donos do poder, se achando privilegiados por Deus, iriam gostar daquilo? Claro que eles não iam gostar daquilo. E o resultado foi a conspiração que levou o Cristo à cruz e paulatinamente foi levando todos aqueles 12 e no finalzinho sobrou para Pedro lá em Roma, né? Quando ele também foi crucificado de cabeça para baixo. Continuando aqui. O antigo pescador e aprendiz de Jesus, que é o Pedro, não, é o Tiago, atado a grande posse e ali mesmo sob a alegação de que Herodes lhe decretara a pena, legionários do povo passam-no pela espada, enquanto a turba estranha lhe apedreja os despojos. Olha vocês veem uma coisa. Simplesmente aqui. Pegaram, apareceram ali, não, Herodes já condenou. Uma mentira, né? Ele não passou por julgamento nenhum. Se passasse, provavelmente também o Herodes iria condenar. Porque ele era um rei, era todo poderoso e não queria correr risco nenhum com aquela nova doutrina de amor que surgia. Né? Ele queria se manter lá, ele e a sua casta e seus comparsas da laia dele, queriam se manter lá calmamente e qualquer coisa que ameaçasse aquilo, tinha que desaparecer. Então Jesus, quando falou assim, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Né? Eu vim dar cumprimento. Ele se referia à lei de Deus. E qual é a lei de Deus? É uma lei de amor. Essa é a lei de Deus, que estava escondida para os judeus. Eles já tinham pegado as tábuas da lei, colocado numa arca de madeira bonita e guardou lá. Né? E estavam vivendo de acordo com com modos de vida deles que eles queriam ter para si. Ali novas leis,
novas punições para quem desobedecesse, e foi assim que aconteceu e continua a acontecer por muitos e muitos séculos depois, né? E aqui diz o seguinte: da rústica janela, o condutor da casa inquire o céu imenso. Isso é Pedro, quando viu aquele irmão dele ser passado a fio de espada. De rústica janela, o condutor da casa inquire o céu imenso, orando com fervor. Por que a tempestade? Por que a infâmia soez? O pobre amigo morto era justo e leal, incapaz de banir a ideia de vingança. Agora já é Pedro. Ele sentiu raiva naquele momento. Pedro sentiu raiva duas vezes, né? Quando aqueles caras queriam prender Jesus Cristo, ele foi lá e cortou a orelha de um deles, né? Eu sempre falo que Pedro não queria cortar a orelha dele, ele queria cortar a cabeça mesmo. Mas alguma coisa, alguma força divina, desviou a espada de Pedro e só a orelhinha daquele esbirro que foi decepada. E o Cristo, diz a história, que o Cristo pegou e colocou a orelhinha no lugar com seu poder curativo e curou o elemento, dizendo: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha, mais uma lei que Jesus estava esclarecendo ali. Isso também é uma lei de amor. Por que eu te feri? Por que eu te feri? Por que você me ferir? Nós não podemos viver sem nos ferirmos? Por que as religiões da terra hoje se ferem tanto, se agridem tanto? Em nome de quê? Então, esse quem com ferro fere, com ferro será ferido, nós podemos entender que não é só a questão do ferro físico, a espada que cortou a orelha, não, ou aquela espada que enterrou na barriga do Tiago, ou aquela lança que furou o coração do mestre lá na cruz. Não é só isso, não. É toda e qualquer forma de ferir ao seu irmão, você será ferido. Quem com ferro fere? Existe coisa pior do que uma mentira? Existe coisa pior do que uma acusação falsa? Se eu digo que você roubou alguma coisa, só para te complicar, você perdeu um emprego, por exemplo. Nós estamos concorrentes no emprego, eu falo, ó, ela roubou. Eu posso até pegar o dinheiro, colocar lá na sua gaveta, na sua bolsa e dizer, ela aqui roubou. Ela está mexendo no caixa da empresa aí, ela está desviando isso, está fazendo aquilo. Falsamente. Isso não é um ferro? Isso não tem um peso de um ferro entrando na alma? Então, esse dizer do nosso Senhor Jesus Cristo, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não entendam como apenas uma espada, um revólver, nada, não. Entendam isso também. Todos os nossos atos ruins para os nossos irmãos, eles são considerados ferro, tá? Ferro mesmo. Você fere seu irmão de todo jeito. Eu conheço uma pessoa, não vou dizer muito o nome dela, que ela é ferida por uma fala do marido dela. Brincando um dia, toda a família reunida, ele falou uma coisa com ela. Eles já são separados hoje, ela um dia falou comigo. Naquele dia que ele me falou isso, ele me feriu duramente. Né? E a pessoa ficou magoada. Tudo que você fala, todo falso que você fala e levanta contra os outros, você magoa a pessoa. Isso, gente, é ferro, isso é espada. E pode aguardar que a lei de Deus vai te cobrar isso um dia, né? Muito bem. Aí Pedro, em pensamento, ele disse assim, como desejaria ouvir o mestre, ele pensando, né? Como desejaria ouvir o mestre agora? Que diria Jesus do terrível sucesso? Nesse instante, levanta os olhos lacrimosos e observa que o Cristo lhe surge doce à sua frente. Então Cristo surgiu, apareceu para ele ali, naquele exato momento de muita dor, de muito sofrimento. De muita dor, de muito sofrimento. Ajoelha-se Pedro e grita-lhe, Senhor, somos todos contados entre os vermes do mundo. Por que tanta miséria a desfazer-se em lama? Nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia